Pois é, assim como esse boneco carnavalesco do Lula caiu, junto com o rebaixamento da escola de samba, que fez a homenagem ao cachaceiro, a ARX Investimento analisa que o presidente também vai cair nas próximas eleições. Enquanto o governo insiste na narrativa de economia resiliente, pleno emprego e inflação sob controle, um relatório técnico vindo do mercado financeiro jogou um balde de água fria no Planalto. Segundo a ARX Investimentos, a probabilidade de reeleição de Lula hoje gira em torno de 38%. Não é pesquisa de intenção de voto, não é enquete de rede social, é modelo estatístico que cruza a avaliação líquida do governo, rejeição e dinâmica eleitoral histórica. Nós somos o Atual News. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Vamos ler o que publicou o Valor Econômico. Modelo que busca estimar a avaliação líquida do governo impactada na probabilidade de reeleição aponta que a chance do atual presidente vencer as próximas eleições é baixa, aproximadamente 38% neste momento. Repare no detalhe técnico. Quando a avaliação ótimo-bom supera ruim-péssimo em cerca de 8 pontos percentuais, o modelo sugere 50% de chance de reeleição. Traduzindo, para Lula ter 50% de chance, ele precisaria abrir uma vantagem de 8 pontos positivos líquidos na avaliação. Hoje, ele está longe disso. E segundo o próprio relatório, seria necessário um salto de 10% percentuais até outubro para atingir essa zona de conforto. Pergunta simples: de onde viriam esses 10 pontos? A própria ARX destaca algo curioso. Há uma desconexão recente entre fundamentos econômicos, como crescimento e desemprego, e a aprovação do governo. Ou seja, PIB cresce, desemprego cai, mas a popularidade não sobe. Isso é estatisticamente incomum. Por quê? Duas hipóteses possíveis. 1. A população não sente no bolso o que os indicadores mostram. 2. O eleitor já formou juízo político que vai além do ciclo econômico. E o relatório ainda menciona o Boletim Focus, que reúne projeções do mercado, indicando o cenário de inflação acima do centro da meta e possível deterioração econômica nos próximos meses. Ou seja, o modelo não vê vento favorável. E aqui entra um fator silencioso que pesa muito: fadiga política. Lula soma praticamente 18 anos no eixo central do poder, diretamente ou via sucessão. Existe um fenômeno clássico em ciência política chamado cansaço de ciclo. E quando o eleitor entra neste estágio, a reversão é muito difícil. Mas tem mais, não é só a economia. Vamos falar do desgaste simbólico. Se a economia vai tão bem, por que a aprovação não acompanha? Enquanto o mercado faz contas, outro episódio ajudou a consolidar uma narrativa de desgaste. O portal O Antagonista publicou o rebaixamento apoteótico de Lula, referindo-se ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente e acabou rebaixada. Vamos ler um trecho. Parecia o plano perfeito. Presidente homenageado em horário nobre, transmissão nacional, narrativa favorável. Mas o resultado foi o oposto. O problema não foi o carnaval. O problema foi a percepção pública. Quando política entra no entretenimento em ano pré-eleitoral, o eleitor interpreta como campanha antecipada. E o timing foi delicado. O desgaste não veio só da oposição, veio da sensação de uso simbólico de máquina e exposição. E quando a percepção vira narrativa, ela começa a moldar alianças. E é aqui que entra o fator mais estratégico de todos. Nas redes sociais, analistas políticos observaram algo importante. Enquanto o público assistia a Sapucaí, lideranças do Centrão observavam o cenário eleitoral. Temer, Kassab, Ciro Nogueira, Marcos Pereira. Esse grupo não se move por ideologia, se move por probabilidade. Se o modelo aponta 38% e tendência de queda, o cálculo muda. O Centrão não aposta em projeto, aposta em sobrevivência. E quando a probabilidade começa a cair abaixo de 40%, o sinal amarelo vira laranja. E quando vira laranja, começam as negociações paralelas.
Mas atenção, 38% ainda não é derrota garantida. Política não é linha reta. Só que existe um dado decisivo. A ARX aponta algo crucial. Rejeição elevada no segundo turno é determinante. E Lula hoje apresenta taxa de rejeição historicamente alta para um incumbente. Segundo turno é sobre rejeição, não sobre amor. Se dois candidatos entram com um teto eleitoral semelhante, quem tem menor rejeição tende a ter vantagem. E essa é a variável que o modelo considera. O desafio do governo não é convencer os já convertidos, é reduzir rejeição. E rejeição consolidada raramente cai rápido, especialmente quando o eleitor já associa inflação persistente, percepção de aumento de impostos, desgaste institucional e narrativa de "já vimos esse filme". Agora a pergunta central: Lula desistiria? Sinceramente, pouco provável. A esquerda hoje não tem substituto natural com capital eleitoral equivalente. Mas o jogo está ficando matemático e mercado não opera com emoção, opera com probabilidade. Não diz que Lula está derrotado, diz que o cenário está adverso. 38% é zona de risco. Precisa subir 10 pontos em avaliação líquida em poucos meses. Precisa reduzir rejeição. Precisa que a economia entregue sensação real de melhora. Precisa manter alianças coesas e precisa evitar novos desgastes simbólicos. É muita variável. O modelo da ARX não é torcida, é estatística. E estatística não tem ideologia, ela só responde ao ambiente. Agora a pergunta final que deixo para você. Estamos vendo o início de um fim de ciclo político no Brasil? Ou o governo ainda tem carta escondida na manga? Comenta aqui. Pessoal, por favor, dá uma moralzinha aí para nós, ajude a direita a ter mais vozes na internet. Até a próxima. Obrigado.